다들이야, 다들인데, 음, 아주, 음, 야채你们不得查的要的，现在大din데, Hoje é o terceiro dia dos nossos ensinamentos de verão Marlon. Heute ist der dritte Tag unserer Sommerunterweisung. 주변에 다른 신기 저주는 Ich möchte Eu also gostaria de oferecer as boas-vindas, as minhas saudações, und wünsche, dass es euch gut 다들이야 geht. 가상 그 주제는 모두 쉬어야 되려야. 나는 가상 안에 쉬 있음시를 봐. 안에 소중한 쉬 있음시. 안디 제려다 가이에서 쉬어야 돼 그래. 다 가이들 쉬는 주사는 자뱅기 개바. umada Então, continuando de ontem, onde nós paramos ontem, nós falamos a respeito de Sojong, do Retiro das Chuvas. Então, hoje nós chegamos ao ponto de falar do ritual Pravarana. Então, este é um ritual que os membros da Sangha, eles realizavam antes de viajar ao final do Retiro das Chuvas. E então, a Sangha ela se juntava por 2 dias. E de acordo com a tradição Mula Sarvastivada, é dito que a Sangha se reunia durante 2 dias. E eu não sei se nos outros Vinayas é dito que seria apenas um dia. Und während dieses Auflösens, dieser gemeinsamen E agora a razão disso é que durante o Retiro das Chuvas, os monásticos eles não podem falar a respeito das quedas de uns dos outros. Então é apenas um ritual de prachada no Sojong, no qual se fala a respeito das quedas, mas no ritual Pravarana você não fala a respeito dessas ofensas dos outros membros da Sangha. E isso é proibido durante o Retiro da Chuva, mas uma vez que o retiro ele é completo, então essa restrição a respeito de não falar a respeito das quedas, das ofensas, então essa restrição ela é posta de lado. E se você estiver fazendo Pravarana de forma autêntica, então você confessa todas as ofensas, todas as quedas que você fez, sem esconder absolutamente nada da Sangha. E então a Sangha ouviria as ofensas, as quedas, eles avaliariam a severidade dessas quedas para determinar uma punição de acordo com a ofensa. Então isso basicamente cobre toda a sessão sobre Pravarana. E uma outra importante cerimônia da Sangha era Katina, a cerimônia da propagação do Katina. Então ela é chamada cerimônia de propagação da Katina. E é um estudioso indiano que é chamado de S.R. Goyal, e o que ele diz é que após o final do Pravarana, era necessário fazer essa cerimônia da propagação do Katina. Isso é de acordo apenas com esse estudioso indiano. E a razão para essa cerimônia ser feita é que quando os discípulos, o público leigo, eles ofereciam tecidos, e então esses tecidos eles eram distribuídos pela Sangha. E de acordo com a tradição Mula Sarvastivada, e o que é dito no Vinaya a respeito do Katina é um pouco diferente. Quando nós falamos a respeito de propagar o Katina, quando usamos esse nome,
esse não é um termo muito fácil de compreender. Então, porque quando nós falamos a respeito de propagar o Katina, ou espalhar o Katina, isso significa que os membros da Sangha, eles teriam 3 novos mantos do Dharma. E eles têm uma armação de madeira estável. E então eles colocam as mantos de Dharma sobre essa armação de madeira. E então a palavra tibetana, ela significa espalhar pelo chão. Então, como o propagar estável, é porque você tem uma tábua que é estável e você precisa espalhar ou distribuir os mantos em cima dessa tábua. Então, então é isso que ocorre. Os monges, eles dispõem os mantos de Dharma sobre essa tábua estável. Então, e agora ao espalhar as vestes de Dharma sobre essa placa, primariamente os bhikshus, normalmente eles têm os seus mantos abençoados, certo? Então eles transfeririam as bênçãos das suas próprias vestes para as novas vestes. E após essa transferência das bênçãos, 2 grupos de 4 bhikshus, 8 bhikshus no total, eles ficariam naquele local para guardar a Katina. E todos os outros, eles iriam viajar por cerca de 5 meses. E a razão para espalhar o Katina, isso na verdade é que seria muito difícil para um indivíduo comum abençoar as suas vestes. E normalmente, em relação à comida, eles só são permitidos de comer alimentos uma vez ao dia. E, portanto, com esse ritual não havia mais a queda. Então, essa era a bênção do Katina. E as pessoas, elas tinham que retornar antes das bênçãos do Katina. Os monges, eles precisavam retornar antes das bênçãos do Katina. Se eles retornassem, eles seriam capazes de partilhar todas as bênçãos com a Sangha. Mas se vocês não se sentaram durante o retiro das chuvas, não haveria o direito de participar do Katina. Não haveria uma oportunidade de receber uma parte dessas bênçãos oferecidas pela Sangha. Então, o espalhar do Katina era mais ou menos feito dessa forma. No entanto, no Tibete, a tradição do espalhar o Katina, será que ela ocorreu ou não? Então, no Tibete, durante a propagação final dos ensinamentos, há um lama, Dampo Kimpa Yeshe Lama, que era um grande estudioso das escrituras, e ele praticava o ritual Katina, mas nessa época havia alguns sinais. E nesse ponto, então, esse ritual do espalhar o Katina não continuou devido a esses presságios. E é isso que está registrado em alguns documentos históricos. Então, quando nós olhamos para isso, parece que essa prática de espalhar o Katina, no geral, não ocorreu no Tibete, ela não foi praticada.
No entanto, no início, na propagação inicial dos ensinamentos, havia, parece que não havia nenhuma cerimônia de ritual Katina. Então, agora finalizamos a abordagem a respeito do Katina. E continuando agora, eu falarei a respeito da origem dos monastérios. E quando nós falamos a respeito da origem dos monastérios, então o que esse estudioso indiano Goyal diz, ele é o pesquisador que eu mencionei antes, ele diz que como os números da Sangha aumentam, conforme os números da Sangha aumentam, e o costume do retiro das chuvas se desenvolve, então os monastérios ou viharas, eles também começam a se desenvolver. Então essa é a posição que ele defende. E da mesma forma, alguns estudiosos japoneses eles dizem que originalmente os monásticos originalmente não ficavam em um local fixo, eles estavam sempre viajando de um local para outro. Então, ir de um local ao outro aqui não era sem nenhum propósito, então eles estavam indo para para um certo local. Não é que eles ficavam em um local e se estabeleciam ali. Mas, gradualmente, isso foi mudando. Então, primeiro, a tradição de estar sempre viajando, isso foi mudando para se estabelecer sempre em um local único. E levou um grande período de tempo para essa troca, para essa mudança ocorrer. Não é que isso mudou de uma vez, de repente, mas essa mudança deve ter acontecido durante a época do budismo original, quando a Sangha estava originalmente ainda se formando. É provavelmente que tenha ocorrido durante ainda a vida do Buda. E o fato que a Sangha se estabelece em um local, isso mostra que a Sangha ela se desenvolve e ela se torna mais poderosa. E agora, no início, não havia muitas regras no Vinaya. E as regras do Vinaya, elas começaram a incrementar de acordo com cada incidente que ocorria. E por que ocorria esses incidentes? Eles não acontecem todos em um dia. Então, o Vinaya ele não foi formulado num dia único. Em um dia ocorria um incidente, depois de algumas semanas, meses, ocorria outro incidente, e depois, talvez, 2 ou 3 anos até ocorrer alguma outra coisa que gerava uma nova regra. Então, toda vez que os incidentes aconteciam, é dessa forma que foi dando origem a todas as regras do Vinaya, que foram surgindo de forma gradual. E em um ponto, a comunidade da Sangha ela não precisava mais ficar se locomovendo de um local para outro, ela se estabeleceu num local fixo. E como eu disse ontem, há 2 tipos de locais diferentes onde a Sangha ela ficava durante os retiros de chuva. Então, eram as residências e o Kungarawa, ou aramas, que são os bosques, os parques. Então, se fosse uma residência ou um parque, um bosque, esses eram apenas locais temporários, não eram residências permanentes. Então, os donos dessas terras, eles cuidavam dos locais entre o período dos retiros de chuvas, e a Sangha não precisava tomar conta desse local, eles apenas permaneciam lá durante os 3 meses do retiro das chuvas. E esses parques, esses bosques, eles estavam sempre fora
fora da cidade. Eles também podem ser chamados de jardim, de parques de lazer. Eles basicamente eram como parques. E são locais aprazíveis, que têm árvores belas, árvores frutíferas e assim por diante. Então, hoje em dia, nós chamaremos de parques ou jardins. E os donos desses bosques, eles tinham fé no Dharma, no Buda Dharma, e eles sempre convidavam a Sangha para retornar. E basicamente ofereciam um local para a Sangha. E gradualmente esse lugar ele se formava, ele se tornava um local de encontro da Sangha, um encontro de Buda Dharma, um local importante para contemplar, para escutar, contemplar e meditar. E o que aconteceu? Esses locais começaram a ser chamados de Sangharama. E aqui eu tenho algo para mostrar a vocês. E esses locais começaram a ser conhecidos como Sangharama, que significa os parques para Sangha. Então, eles eram como, primeiro, parques ou jardins, e começaram a ser chamados de locais onde a Sangha iria ficar, um Sangharama, onde a Sangha iria permanecer e se engajar em escutar, contemplar e meditar. E esse é um nome que também é usado no budismo japonês e no budismo chinês. Então, um estudioso japonês chamado Umada Gyokei, ele diz que é um termo que é usado desde os tempos antigos e é ainda usado hoje. E a palavra chinesa Chelan, que é usada para monastério, ela é formada a partir desse termo Sangharama. E agora, de acordo com alguns estudiosos japoneses, quando nós falamos a respeito desses bosques agradáveis, o qual eram lugares originalmente que os proprietários ofereciam à Sangha, e eles ofereciam, e mesmo quando a Sangha não estava presente, eles continuavam a manter o local. Então, a responsabilidade do local era do próprio patrocinador, do próprio patrono, do próprio proprietário. E apenas posteriormente se tornou um local pertencente à Sangha. Então, conforme mais monges começaram a residir nesse local, isso foi se tornando um local para os bhikshus se engajarem em contemplar, em escutar, contemplar, meditar. E também era um lugar onde eles faziam o sojon, o pravarana, katina. Então, todas essas cerimônias nas quais a Sangha ela precisava se reunir, e elas começaram então a se desenvolver, começaram a melhorar. E no início isso não existia, e gradualmente o sojon, pravarana, katina, os retiros da chuva, eles começaram a se desenvolver. E então, esses se tornaram locais onde os membros da Sangha permaneciam. Então, e por haver cada vez mais rituais, então a Sangha ela precisava sempre se reunir. E eles também construíram o Patanasalas. Eles se tornaram o Patanasalas, onde eram os templos onde os muitos monges se reuniram. E os bhikshus, eles precisavam se reunir sempre. Algumas vezes chovia, e se você está chovendo, você não tem um edifício, isso é muito difícil. Então, eles começaram a usar esses locais como um templo para a Sangha. E esses eram chamados de Patanasala. E se nós traduzirmos isso para o tibetano, é chamado mesmo como uma sala de reunião ou templo.
E a construção dos templos é chamada de templo, mas no tibetano ele é chamado mesmo de monastério. Então, o monastério é algo que você precisa apontar o seu dedo, certo? Então, se você tem um local e você constrói um templo, só então você pode dizer, este é um local onde a sanga permanece. E então, isso toma a forma de um monastério. Então, é dessa forma que os monastérios se desenvolveram. Então, esses monastérios, eu irei falar monastério apenas para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Mas a palavra real é Lena. É uma palavra Pali. Então, quando nós falamos de Lena ou monastério, há 5 tipos diferentes. Há o que é chamado mesmo de templo, ou Vihara, um chamado Hatha Yoga, um chamado de Passada, o quarto Ramya e o quinto Guha. Então, esses 5 tipos diferentes. E agora, os Viharas ou templos são o que nós sempre usamos. E Hatha Yoga é muito difícil explicar o que significa. Há explicações diferentes a respeito desse termo. Eu falaria apenas Hatha Yoga e nem tentarei traduzir para o tibetano. E Passada, isso significa como um edifício muito grande, um edifício alto. Como um palácio real. Então, é um prédio muito elaborado. E Ramya é provavelmente... Aqui eu escrevi que é como um prédio de vários andares. Então, é isso que nós falamos. Então, Guha, que é como um porão. E quando nós falamos uma caverna, quando nós falamos isso, não é uma caverna realmente natural, uma caverna como um porão produzido, construído pelos homens. Então, isso eram como quartos que eram construídos como cavernas. E dentre esses, o Vihara, eles se tornaram permanentes. Eles se tornaram uma estrutura permanente. E se fosse construída uma caverna, também era uma caverna permanente, certo? E agora, quando nós falamos a respeito de qual a razão que os Viharas começaram a surgir, os bhikshus individuais, eles precisavam de um local para ficar, eles precisavam de residências. Então, com esse propósito, foram construídos os Viharas. E, posteriormente, os Viharas ou templos, eles se tornaram locais onde as pessoas faziam os rituais. Então, ao invés de residências, eles eram os locais onde as pessoas se reuniam. Então, a Vihara Sangha significa Sangha geral. Por exemplo, quando nós falamos a respeito do templo, nós falamos do local onde todas as pessoas se reúnem nos dias de hoje. Isso é algo usado por toda a comunidade da Sangha. Esse é apenas um local geral para a Sangha se reunir. Então, por exemplo, também há locais individuais e de forma parecida no Tibete nós temos algo parecido para os monges e seus quartos. Então, originalmente, Vihara, ele significava essas residências, então, gradualmente, isso começou a ser referido apenas para o templo geral.
E era um local onde havia um templo e também com os quartos que serviam de residência para os monges. E posteriormente, conforme os templos eles se tornaram cada vez mais luxuosos, os templos maiores, o templo ele não era mais apenas um único edifício, ele se tornou como uma coleção de edifícios. Eles eram edifícios que tinham uma arquitetura particular e era um complexo organizado. Então, nós temos as cavernas, as gurras. E caverna, como eu disse antes, não quer dizer que é uma caverna naturalmente ocorrida. É uma caverna construída. E essas cavernas eram locais que, durante a época do Buda, os bhikshus eles praticavam meditação dhyana nesse local. E quando se pratica meditação dhyana, é melhor ficar em um local isolado onde as pessoas não podem te ver. Então, por essa razão, eles permaneciam nessas cavernas. E nessa época, na Índia, no sul da Índia, a divisão natural entre o sul e o norte da Índia é uma cordilheira, a cordilheira de Vindhya. Então, essa é uma fronteira natural entre o sul e o norte. E na região do norte, no sul, a maioria das cavernas elas eram cavadas, esculpidas em penhascos. Então, no norte, eles pegavam pedras, tijolos e construíam dessa forma uma caverna. Porém, no sul, a maioria das cavernas elas eram feitas como esculpidas em penhascos. Eles cavavam as cavernas. Então, seja nos templos no norte da Índia ou as cavernas do sul da Índia, todos eles tinham essas instalações para a Sangha. Eles tinham esses lugares individuais para a Sangha residir e também um templo onde a Sangha se reunia. Então, essas são as ruínas de alguns viharas, alguns templos da Índia. Aqui é a Shavlan Vihara e as ruínas de Totlakonda Vihara. E é difícil dizer se isso realmente é da época do Buda, mas provavelmente eles foram construídos nos séculos 1 ou 2 da Era Comum. Mas, em todo caso, essas são ruínas dos monastérios. E como eu mencionei, essas cavernas são no sul da Índia. Elas são as cavernas famosas, Ajanta e Ellora. Elas são muito conhecidas. Essas são cavernas muito famosas. E como eu disse antes, eles esculpiam essas cavernas dentro de montanhas, de penhascos. Então, eles tinham a forma do monastério a partir disso. Não é como no Tibete, onde você tem as cavernas naturais, mas essas cavernas do sul da Índia, elas eram esculpidas, elas eram cavadas. E, basicamente, eles se tornaram grandes templos. E eu não preciso me prolongar, porque provavelmente você já sabe um pouco a respeito disso. Mas, em todo caso, essas cavernas, elas tinham essas formas. Então, resumidamente, se eu apenas resumir tudo isso, o estudioso japonês Umada Gyokei, ele diz que originalmente a Sangha, quando a Sangha primeiro se desenvolveu, a Sangha, ela sempre estava na presença do Buda, e gradualmente os bhikshus,
os monásticos, eles normalmente eles vagueavam e não ficavam em um local. Eles iam para diversos locais, eles estavam sempre viajando. Então, eles tinham um estilo de vida nômade. E por essa razão, não há uma contagem correta de quantas pessoas haviam, de quantos bhikshus haviam nessa época. Porque se você tinha 3 pessoas nesse local e depois eles foram para outro local, talvez já tinha mais pessoas ali e talvez outros já foram para outros locais. Então, quando nós falamos a respeito de um monastério, perguntamos quantos membros da Sangha há nesse local. Então, hoje nós podemos dar um número definitivo, mas nos dias de antes isso era muito difícil, não era possível fazer essa contagem. E a razão era porque eles estavam sempre se movendo para outros locais. Então, se metade foi para um lugar, metade foi para outro local. Então, era muito difícil. É impossível dizer com certeza quantos bhikshus estavam em um local, quantos bhikshus ficavam em um local. E a maneira como eles viviam as próprias vidas, a maneira como eles praticavam, isso dependia do próprio interesse deles. Então, eles olhavam para a própria situação e decidiam o que eles deveriam fazer, o que era melhor fazer, o que era mais benéfico. Então, eles examinavam a si mesmos dessas formas. Não havia uma disciplina Vinaya em especial. E mais tarde, as regras do Vinaya foram formuladas. E da mesma forma também os grandes discípulos de Buda, Madhya, Shariputra e Mahakashyapa, eles se juntaram aos membros da Sangha. E eles começaram a instruir as suas práticas. Então, cada um deles tiveram centenas de alunos. E com aquelas centenas de alunos, então, como centenas de discípulos de Shariputra, centenas de discípulos de Madhya, e eles, para cada um deles, eles davam suas próprias instruções. E eles eram permitidos de nutrirem seus próprios estudantes, seus próprios discípulos. E o número de discípulos crescia cada vez mais. E isso continuou a acontecer. Então, o Madhya e seus discípulos, eles iam para um local. Então, alguns iam para o leste, alguns iam para o sul. Então, era esse tipo de situação que ocorria nessa época. Então, quando nós pensamos nessa época, no tempo do Buda, todos os membros da Sangha ficando em um local só, não era dessa forma que ocorria. Eles não podiam ficar todos no mesmo lugar. E havia tantos discípulos que eles apenas se juntavam e os seus professores os levavam para diversos locais diferentes. Então, eles não eram capazes de realmente ficar muito tempo no mesmo local. E quanto mais crescia o grupo, quanto mais pessoas faziam parte da Sangha, para manter a organização disso, para guiar a Sangha, então era necessário ter regras para isso. Se não há regras e regulamentos, então é muito difícil. Então, é necessário ter um momento, um local onde a Sangha ela podia se reunir e discutir, e fazer discussões a respeito disso. Então, é nesse momento que as regras do Vinaya se tornaram cada vez mais importantes. Então, é como eu disse, as regras do Vinaya é como uma organização que serve para a própria Sangha. E também esses rituais começaram a ocorrer, então a Sangha também precisava se reunir para realizar esses rituais. E a Sangha, ela era muito democrática, e elas se reuniam, e todos poderiam expressar as suas próprias opiniões. E quando nós falamos a respeito de rituais e regras nessa época, é como uma forma da Sangha fazer negócio, da Sangha negociar, certo? Mas conforme essa Sangha crescia, eles não eram mais capazes de ficar no mesmo lugar, e devido a essa situação,
isso a partir disso foram se desenvolvendo todos os rituais, ações e regras do Vinaya. E até mesmo quando o Buda passou para o Nirvana, na verdade, quando o Buda passou para o Nirvana, nós pensamos que muitos membros da Sangha, muitos discípulos se reuniram, mas, na verdade, muitos membros da Sangha de outras áreas, eles não puderam vir para a cremação do Buda. Então, essa situação, ela ocorreu. E da mesma forma, esse estudioso japonês, ele diz que havia muitas sanghas budistas, mas é muito difícil dizer um número definitivo para essa época. Então, quando nós olhamos, provavelmente um ano após o Buda ter alcançado a iluminação, provavelmente havia entre 1.500 e 2.000 bhikshus. E depois disso, muitas pessoas continuaram a adentrar na Sangha. Mas é difícil dizer uma contagem definitiva, mas uma estimativa é que provavelmente havia entre 1.500 e 2.000 membros da Sangha. E primeiro havia cerca de 1.250 membros. E se nós olharmos para a forma como ele faz essa estimativa, na época do Parinirvana do Buda, eu acho que é possível haver mais de 2.000 membros, ao menos, ou mais da Sangha, certo? Então, é assim que era. E agora, eu gostaria de falar dos diferentes tipos de membros da Sangha, a classificação da Sangha. Então, eu falei rapidamente a respeito do desenvolvimento dos monastérios e seguindo isso, então, os diferentes tipos dos membros da Sangha. Então, nos 4 ágamas, há o sutra chamado Sutra sobre os Resultados do Caminho Espiritual. E o que é dito lá é que na época do Buda havia 6 professores e 6 escolas não budistas, certo? E isso era o que as pessoas chamavam normalmente de como os chefes da Sangha, ou Sangin, ou como os chefes da comunidade, ou os professores das comunidades. Esses eram os nomes dos quais eles eram chamados. Porque cada um tinha sua própria Sangha, e eles eram como o chefe, a cabeça, o líder da Sangha, dessa comunidade. Então, quando se referiam a eles eram chamados de chefe da Sangha ou chefe da comunidade. E também, na verdade, todos esses 6 tipos, eles tinham muito conhecimento e uma boa conduta, e eles também eram muito conhecidos. E, em particular, eles eram professores que todos tinham tomado os votos há muito tempo, então eles tinham muita experiência. Então, eles eram os anciões. Porque havia muito tempo que eles já haviam tomado seus votos, então eles se tornaram anciões sêniores. E também haviam os fundadores das escolas específicas. Então, os líderes dessas diferentes escolas, diferentes religiões, todos respeitavam eles grandemente. Então, quando nós falamos dos Shamanas, os monásticos que o seguiam, isso provavelmente é quando nós falamos dos monásticos, eles tinham o estilo de vida monástico, e a assembleia desses monásticos que viviam sob as suas instruções eram chamados de Sangha ou Agana. Como eu descrevi ontem, chamado Sangha ou Agana. Isso não é somente a Sangha do Buda, isso incluía todas as outras escolas.
Os 6 mestres não budistas, todos eles tinham a sua comunidade ou sangue independente. E da mesma forma como eu mencionei no outro dia, a palavra sangha, ela também era usada de forma comum pela sociedade no contexto sociopolítico. Então, também é usado por grupos políticos, por grupos de comerciantes e mercadores. Então, não era nem mesmo um termo religioso e muito menos um termo estritamente budista. Então, resumidamente, quando nós falamos de sangha nessa época, quando nós falamos em termos de tradição religiosa, nós falamos das pessoas que seguem uma das 6 escolas e vagueiam de um local para outro. E são grupos ou assembleias de pessoas que praticam o Dharma. A Sangha que pratica e assim por diante. São coisas... Então, havia muitos grupos, muitas dessas assembleias nessa época. E por haver tantas assembleias, quando o budismo começou a se propagar primeiramente, o que eles chamavam de bhikshus, ou discípulos do Buda, eles chamavam de monásticos de Shakyaputa Samana, ou monásticos do filho dos Shakyas. E os ensinamentos do Buda eram chamados do Dharma do filho dos Shakyas, Shakyaputya Dhamma. E a razão para isso é que os monásticos, havia tantos monásticos nessa época, e porque todos os 6 professores não budistas, eles também tinham seus próprios monásticos. Então, para fazer essa diferenciação, eles eram chamados de monásticos do filho dos Shakyas. Então, nessa época, não havia apenas os budistas, havia muitas sanghas de outras escolas diferentes. Então, por essa razão, conforme o budismo foi se desenvolvendo, ele desenvolveu como uma subseção disso. E não é como se apenas o budismo tivesse comunidades da Sangha. Mas, de qualquer forma, o budismo se desenvolveu originalmente. E não havia muita discussão a respeito de um termo budismo, Buda Dharma. Ninguém falava, eu sou budista, você não é budista. Budismo não era uma escola separada, uma religião separada. Isso ocorreu posteriormente apenas. Nessa época não havia muita distinção de eu sou budista, você não é. Originalmente, no início, quando a Sangha se desenvolveu, quando o budismo originalmente se desenvolveu, o objetivo era, primariamente, propagar o Dharma. Mas não havia uma clara distinção entre nossa escola e as outras escolas. E por isso o Buda era chamado de Buda completamente perfeito. E a razão pela qual ele era chamado de Buda completo e perfeito, completamente perfeito, é porque a experiência do Buda de atingir a completa iluminação, e ele ensinou a Sangha. Então, naquela época, dizer eu sou budista, você não é budista, não existia. Não é como se o Buda tivesse iniciado uma religião separada. Então, ele passou por muitas dificuldades e, no final, ele alcançou a budeidade. Ele ganhou a realização. E quando ele alcançou a realização, a experiência do Buda, o que era mais importante era que ele compartilhou essa experiência que ele teve com os outros. Então, ele espalhou isso aos professores, aos mestres. E ele diria que a coisa mais importante é que você ensine a experiência aos outros. E não é como que se eu precisasse dizer, agora eu sou um budista e agora eu faço parte de uma escola separada. Então, não era uma questão de fazer algo novo. Não havia uma separação. Não era o objetivo primário do Buda, isso. E no final, quando o Buda passou para o Parinirvana, no momento que ele passou para o Parinirvana, ele disse, você deve ser o seu próprio protetor.
E você deve tomar refúgio no Dharma. E ele disse, quando eu não estou mais presente no futuro, você deve tomar refúgio no Dharma. Você deve tomar Pratimoksha como sua disciplina e se refugiar no Dharma. É isso que ele disse. Ele não disse no futuro você deve como deter o budismo e alguém será o líder dos ensinamentos. E essa pessoa irá dar continuidade aos meus ensinamentos. Ele não disse isso. Então é assim que aconteceu e nós teremos agora 30 minutos de pausa. 다 되지않아 아니 긴둥이 가래 긴둥 긴둥 줍세 거래 쉬빈다 줍세 서머베다 긴둥이 데사디 Agora nós iremos falar a respeito do que consiste a Sangha. E o que nós queremos dizer com isso? Então, quais são as formas diferentes da comunidade monástica, da Sangha? Em que realmente consiste a Sangha? Então, do que é feita a comunidade monástica? Do que é feita a Sangha? Então, primeiro, ela é feita de monásticos. Quando falamos em monásticos, nós nos referimos aos bhikshus e bhikshunis. Eles são os monásticos. E em adição a isso, nós temos aqueles que no futuro se tornarão bhikshus e bhikshunis. Então, eles são os monges e monjas noviços. Os monges e monjas em treinamento. Então, estes 5 são chamados de 5 grupos de monásticos da Sangha. E quando nós falamos em monjas em treinamento, monjas em formação, elas são as monjas que tomam os votos de noviça e passam por 2 anos testando se elas são capazes de tomar a ordenação Bhikshuni. E só depois desse período elas podem tomar a ordenação Bhikshuni. E esses cinco grupos de monásticos, eles compreendem a Sangha. E também são chamados de 5 comunidades. Essa é a comunidade monástica, ela é composta por esses 5 grupos. E os bhikshus, primariamente, e os bhikshus e bhikshunis. E os monges e monjas noviços, eles não formam a Sangha total. Então, primariamente, os bhikshus, são os bhikshus que são os membros primários da Sangha. E a Sangha masculina são os bhikshus e a Sangha feminina, as bhikshunis. E agora nós chamamos isso de 5 grupos. E na língua tibetana moderna, mas na língua Pali, eles são chamados de 5 comunidades internas. Mas quando nós falamos da palavra Sangha, quando nós usamos ela de uma forma mais ampla, com um sentido mais amplo, nós diríamos que só tem a comunidade monástica, a Sangha monástica. Mas se nós usarmos isso de uma forma mais ampla, então nós teremos 7 grupos. E é um pequeno erro aqui. 다 긴두 디두니 사야들라나 야사라서 그래 다데네 긴두 자양을 차빈 Então, melhor é dizer as 7 comunidades da Sangha. Então, se tivermos uma compreensão mais ampla de Sangha, nós podemos dizer que há 7 comunidades. E este inclui os 5 grupos de monásticos já mencionados, e nós adicionamos 2 grupos a estes. E o que nós adicionamos são upasakas e upasikas.
os estudantes leigos que detêm os 5 preceitos. Isso significa que as pessoas que elas tomaram os votos, há uma tradição de chamar essas pessoas de upásakas e upásikas. Mas, primariamente, isso significa realmente as pessoas leigas, que não fazem parte da sangha monástica, mas que tomaram os 5 preceitos. Então, são as mulheres e homens detentoras dos 5 preceitos. E eles também tomam os votos de jejum. São pessoas que fazem os votos de jejum. Os 8 votos de jejum por um único dia. E agora, com os chefes de família, dentre os chefes de família, também há pessoas que tomaram os votos. Também tomaram os votos de não usar perfume, não sentar em tronos altos e não comer comida em horário inapropriado. E essas pessoas eram chamadas de upavastas também. Eles tomavam esses votos de forma permanente. Mas se nós devagarmos um pouco, na tradição tibetana, quando nós falamos do budismo tibetano, quando nós falamos da tradição Mula Sarvastivada, nos textos que foram traduzidos para o tibetano, quando nós chamamos há um tipo de praticante específico e há um texto específico escrito pelo mestre indiano Avayakara, e é dito que os votos veneráveis é tomar os votos de Shojong para o resto da vida. E essa é como uma instrução essencial particular. Porque os votos Sojong, eles são os 8 votos de jejum, certo? Você toma 5 preceitos, mais os votos de jejum. E se você tomar isso durante toda a sua vida, para o resto da sua vida, é alguém que toma essa vida. Ele é chamado de praticante leigo venerável. E da mesma forma, também há o Lama Dorje Gempa, um comentário pelo Lama Dorje Gempa. E ele diz que tomar esses 8 votos para o resto da vida também tomar os votos do praticante leigo venerável. E também é explicado de outra forma por outros mestres. E da mesma forma, a Tisha, ou como é chamado também de Pankara Shediana, é dito que na escola Sarvastivada não há apresentação do praticante leigo venerável, mas há no Mahasangaka, na escola Mahasangaka, por Punyashri. E isso significa, esse nome significa provavelmente Lama Dorje Dempa. E quando nós dizemos venerável, se traduzirmos isso para o português, que é venerável, isso significa venerável ou monástico. Mas, na verdade, os votos que eles estão tomando é o voto leigo do chefe de família. Não é um voto monástico. Mas, por eles estarem tomando esses votos de forma permanente, para toda a vida, eles também usam vestes como as vestes monásticas. Eles são tratados por veneráveis, mas eles não são, de fato, veneráveis. E por essa razão, eles são chamados de Gomi ou praticantes leigos veneráveis. E da mesma forma, falando ainda da tradição tibetana, há um mestre indiano chamado Chandragomi, que parece ser um contemporâneo de Chandrakirti,
E ele diz que alguém que toma os preceitos leigos e usa as vestes monásticas, na verdade, são chefes de família. Então, se nós olharmos, o Atish, ele olha para isso e ele diz que não há algo dessa forma no Sarvastivada, apenas na escola Mahasangika. E provavelmente é a respeito disso que ele se refere. Então, eu falei a respeito dos 7 grupos da Sangha. Então, esses são os grupos de monásticos e praticantes leigos. E da mesma forma, a Sangha ela também pode ser dividida em termos de gênero. A Sangha masculina, os Bhikshus, e a Sangha feminina chamada de Sangha Bhikshuni. Também é possível classificar dessa outra forma. Ou também pode ser classificado em termos de se um indivíduo atingiu a liberação ou não. Então, se um indivíduo ele alcançou a liberação, ele é chamado de Sangha respeitável ou Sangha venerável. E os demais são chamados de Sangha convencional. E, a seguir, há uma outra maneira de classificar a Sangha. Então, quando nós falamos a respeito de todas essas classificações, esses são baseados em termos não em termos de prática, mas em termos de votos. Então, se eles têm os votos de noviço ou votos de bhikshus e assim por diante. As sanghas, elas são divididas de acordo com os diferentes votos que as pessoas tomam. E da mesma forma, se nós dividirmos de acordo com o gênero, aí nós classificamos como sangha masculina e feminina. Mas há uma outra forma. O que nós podemos dizer é que a sangha local e a sangha das 4 direções. Isso não está isso está no cânone tibetano, mas não é algo que nós falamos normalmente. Então, por isso eu pensei em falar a respeito disso. E há um estudioso japonês chamado Hirakawa Akira, e ele já faleceu. E, no geral, há um grande estudioso que fez um grande estudo do Vinaya, e ele conhecia sânscrito, Pali, e ele também tinha um grande interesse no tibetano. E, em particular, ele escreveu uma história do budismo indiano. Isso é considerado uma pesquisa de alto nível dentre os pesquisadores contemporâneos do budismo. Então, ele fala chinês e ele fala sânscrito. Então, primariamente, ele tomou também o Pali como sua base. O que ele diz é que a sangha local, quando ele diz sangha local, o que significa isso? É que as pessoas estão visivelmente presentes. Então, são aquelas pessoas da sangha que estão fisicamente presentes, que são visíveis. Então, isso seria a sangha local. Então, se há mais de 4 bhikshus reunidos num único local, então isso é chamado de sangha local ou sangha visível. Então, sangha é como um grupo. Isso é o nome de um grupo. Não é um nome para um indivíduo. E se você traduzir sangha para o tibetano, isso deveria ser um grupo ou uma assembleia. Então, muitas pessoas juntas, nós chamamos de um grupo, certo? Então, quantas pessoas precisam estarem reunidas para se chamar sangha? Se há uma, pode. Se há 2, pode chamar de sangha? Não.
4 pessoas precisam estar reunidas para isso ser chamado de sangha. Então, é melhor se houver 5, 6 ou ainda mais. Mas é necessário ter ao menos 4 pessoas, 4 bhikshus juntos. Então, é isso que significa sangha. Então, o número mínimo de membros da sangha é que ao menos deve haver 4 bhikshus ou 4 bhikshunis. É o mínimo. E agora, os limites do local onde a sangha reside é chamado de sima, ou limite. E nós falamos disso no Vinaya, por exemplo. Nos dias de hoje, nós falamos das diferenças de monastérios. De qual monastério você vem? Mas naquela época não havia monastérios nos tempos originais. Não havia monastérios como existem hoje. Não havia essa forma de monastério. Então, quando falávamos de comunidade da sangha, eles não falavam em termos de qual monastério você é. Como se era uma sangha de Bodh Gaya, era dito que quando havia 4 ou 5 bhikshus na época na região do templo Bodhi, então os bhikshus que estavam no entorno do templo Bodhi, ou 4 ou 5 bhikshus que estavam, por exemplo, no local onde é o monastério Tergar, de Bodh Gaya, eles também fariam um limite. Então, fazendo um limite nesses locais, quando um bhikshu entra no limite desse local, então eles precisam participar das reuniões, dos encontros daquela sangha. Por exemplo, se tinha um bhikshu que vem do templo Mahabodhi e ele tem um ritual de ação no templo, na sangha do templo Mahabodhi, então ele teria que participar. Então, quando os bhikshus eles se reuniam, isso é chamado de ritual de ação. Então, os rituais de ações é como quando, por exemplo, quando nós temos uma reunião e quando alguém está administrando a reunião, porque quando não há alguém gerenciando essa reunião, alguém que é apontado para liderar esse encontro. Então, o nome do bhikshu apontado para liderar essa reunião, ele é chamado de mestre de ação. Então, como um princípio básico, todos os membros eles se reuniam para uma reunião da sangha. E todos os membros eles tinham que permanecer nesses limites do local. Então, se, por exemplo, os bhikshus no entorno do templo Mahabodhi se reuniam, todos os bhikshus precisavam estar naquele local. E, em particular, isso era definitivamente exigido para reuniões importantes como as de Sojong, retiro das chuvas, nomeação e assim por diante. Então, para essas assembleias muito importantes, todos os bhikshus eles precisavam estar presentes nos limites do templo. Mas, ao realizar rituais de ação ordinários, não era permitido que apenas alguns bhikshus estivessem juntos. Não era necessário que todos estivessem reunidos. Apenas para alguns rituais particulares, havia o número mínimo de bhikshus que deveria estar presente. Por exemplo, para Vashana, se não havia 5 ou mais bhikshus dentro dos limites, então não era permitido fazer o ritual. E da mesma forma, para uma ordenação completa, deve haver 10 bhikshus. Um Khenpo, mestre de ação, um requisitador particular, 5 testemunhas. E, posteriormente, em áreas remotas, onde não havia tantos bhikshus,
Então, ao invés de 10 bhikshus, era possível fazer esse ritual, a ordenação apenas com 5 bhikshus, 3 mestres, 3 mestres sendo Khenpo, o mestre de ação, e o questionador particular, e 2 testemunhas. Então, era possível já realizar a ordenação completa. E agora, se um bhikshu cometeu uma falta com o restante, então 20 bhikshus precisavam se reunir para realizar o ritual de confissão e purificação. Mas para todos os outros rituais de ação, toda vez que havia uma reunião, uma assembleia, um ritual, todos precisavam, se todos precisassem se reunir, isso seria muito difícil, isso criaria obstáculos para a prática. Então, quando havia ordenações, confissões, estaria bem ter apenas 10 ou 20 bhikshus, não era necessário estarem todos os bhikshus juntos. Então, nessa época, quando eles estavam realizando esses rituais de ações, e quando eles estavam tendo uma assembleia, durante a cerimônia, eles faziam esse limite. Eles estabeleciam o limite. E nesse ponto, todos os participantes, eles se juntavam nessa pequena área, nesse pequeno limite, e todos os bhikshus, dentro desse limite, eles tinham que participar das assembleias. E os outros membros da Sangha, eles não precisavam, eles poderiam fazer os seus próprios trabalhos conforme eles precisavam. Então, basicamente, quando nós falamos da Sangha local ou Sangha visível, é isso que, como eu mencionei antes, é a Sangha que é como uma unidade autônoma que está reunida. Então, essa Sangha local era como uma unidade autônoma. Elas faziam para Varana, isso era realizado com uma Sangha dupla. Por exemplo, a comunidade da Sangha do Templo Mahabodhi e a Sangha do Monastério de Tergar, elas são autônomas. E a Sangha do Templo Mahabodhi, ela teria todos os direitos de criar as suas regras. E a comunidade do Tergar também poderia criar todas as suas regras e ter autonomia. E, da mesma forma, elas faziam os rituais regulares de acordo com o que era estabelecido na própria Sangha. E elas tinham a habilidade de criar regras de conduta desde que elas não contrariassem o Vinaya. Por exemplo, nos retiros de chuva e assim por diante. Não é que os membros da Sangha do Templo Mahabodhi, eles teriam que ir até os membros da Sangha do Tergar e pedir permissão para fazer o retiro das chuvas ou algo parecido. Eles tinham autonomia para tomar as próprias decisões. E também todas as residências da Sangha, as oferendas, isso tudo era distribuído igualmente dentre os bhikshus. E toda a comida, as roupas que eram oferecidas, todas elas eram distribuídas igualmente entre os membros da Sangha. Então, essa Sangha local são todos os bhikshus que são visíveis naquele local. E nos tempos antigos, nós falávamos essa comunidade de Sangha, aquela comunidade de Sangha. Cada Sangha era uma unidade autônoma. Me desculpem, havia um erro ali. Está bem. Eu esqueci de mostrar isso a vocês. E agora, a Sangha visível, a Sangha local, elas tinham os rituais do Vinaya.
E esses eram os rituais ensinados pelo Buda no Pratimoksha Sutra. E, e essas regras eles não estavam permitidos de fazer qualquer alteração. Por exemplo, se a Sangha ela se reunisse e falasse, essa é a regra do Vinaya, nós não queremos seguir e nós vamos mudá-las. Isso não era permitido de fazer. Por exemplo, se toda a Sangha que estava no templo Mahabodhi e quisesse alterar uma regra do Vinaya, eles não podiam fazer isso. E se eles quisessem acrescentar também alguma regra ao Vinaya, eles também não podiam fazer isso. Então, essas regras elas eram mais elevadas, mais importantes do que as regras criadas pelas sanghas locais. E da mesma forma, as sanghas locais elas tinham permissão de utilizar a comunidade, a propriedade da comunidade, mas elas não tinham permissão para vender. Elas não podiam vender a comunidade da Sangha, a propriedade da comunidade da Sangha. Então, essa Sangha local ela não tinha uma autoridade total e todo tipo de capacidade. Quando nós pensamos, há uma Sangha que é superior à Sangha local ou não? Há uma Sangha que é capaz de mudar a disciplina monástica ou não? Então, até mesmo que a Sangha local ela não possa vender a propriedade da Sangha, há alguém que poderia fazer isso? Há uma Sangha que poderia fazer isso? Então, a resposta para isso é a Sangha das 4 direções. A Sangha das 4 direções é o segundo tipo de Sangha. A segunda das 4 direções ela deveria ser compreendida como sendo não como uma reunião da Sangha. Não é uma Sangha em particular. Não é um grupo de Sangha em particular. É como uma Sangha abstrata. A Sangha local é uma Sangha em particular, uma Sangha específica. Mas a Sangha das 4 direções ela representa a ideia de Sangha. Então, ela é a Sangha geral. Então, a Sangha geral é a Sangha das 4 direções. Então, não há uma distinção em termos de lugar ou tempo. Então, não importa em que local você está, não importa em que lugar no tempo você está, não importa se é no passado, no futuro, no presente. Isso representa a Sangha em todos os 3 tempos. E também não há limite em termos de localização. Por exemplo, não é apenas a Sangha da Índia e do Nepal, por exemplo, e não é nem mesmo apenas a Sangha desse planeta, desse mundo. Há também Sanghas de Bhikshus e Bhikshunis em diversos outros mundos, outros universos. Então, essas outras Sanghas também estão incluídas na Sangha das 4 direções. E mesmo os Bhikshus e Bhikshunis do futuro, do passado e do presente, todos estão incluídos. Então, quando nós pensamos a respeito disso, o que nós deveríamos compreender é que a Sangha das 4 direções é como uma Sangha universal. E mostra que ela é superior às regras do Vinaya. Porque se nós pensarmos, as regras é que são feitas pelo bem da Sangha. Não é que a Sangha ela se forma pelo bem das regras. E é no intuito de organizar a comunidade da Sangha, de regulamentar a organização, e para que a Sangha ela se saia bem, é que essas regras são criadas. E não as pessoas, elas se organizam pelo bem das regras e regulamentações. Então, a Sangha universal ela é superior às regras do Vinaya.
Então, por essa razão, a Sangha das 4 direções provavelmente pode mudar as regras do Vinaya, mas isso seria muito difícil, porque como eu mencionei, a Sangha das 4 direções é a Sangha universal. É o conjunto de todas as Sanghas. Então, se você precisasse fazer uma alteração do Vinaya, toda a Sangha de todos os 3 templos, de todos os locais, teria que se reunir. Se você não reunir todas essas Sanghas, então não funcionaria. E não só a Sangha desse universo, a Sangha de todos os universos. Então, não tem uma maneira disso acontecer. Então, é assim que nós podemos compreender isso. E a seguir, eu pensei em falar um pouco da Sangha de Bhikshunis. E agora, com a Sangha de Bhikshunis, eu falei um pouco a respeito da Sangha de Bhikshu e da Sangha de Bhikshuni. A Sangha feminina. E, em primeiro lugar, o Buda, primeiramente, ele não queria realmente permitir que as mulheres tomassem a ordenação monástica. Mas a sua tia, Mahaprajapati, ela foi a segunda esposa do rei Shuddhodana, do pai do Buda. E o rei Shuddhodana, ele teve 2 esposas. A primeira era Mahamaya, mãe do Buda, Mahadevi. E a segunda era Prajapati. Então, a mãe do Buda, ela faleceu cerca de uma semana depois do Buda nascer. Então, ela morreu muito rapidamente. E então, o pai do Buda, ele se casou com a tia do Buda, Mahaprajapati. E, posteriormente, Prajapati, ela requisitou muitas vezes ao Buda para que ela e todas as mulheres Shakyas pudessem tomar a ordenação monástica. E somente quando o Ananda ele interviu, o Buda permitiu que as mulheres fossem ordenadas. Mas eu não preciso falar em detalhes a respeito disso hoje. E, ao mesmo tempo, para que as mulheres elas pudessem adentrar na Sangha, foram criadas 8 regras. E essas regras elas são chamadas dos 8 Dharma pesados. Ashtagara Dharma. Ashtagara Dharma, em sânscrito. E o que essas 8 regras são? Eu iria mostrar a vocês hoje, mas não tive tempo de reuni-las. Uma das coisas, por exemplo, dizia que mesmo que uma bhikshuni ela tivesse 100 anos de ordenação, ela ainda teria que prestar respeito a um bhikshu, mesmo se ele fosse recém-ordenado. Então, era necessário para os bhikshunis prestar respeito, se prostrar para todos os bhikshus, não importando quanto tempo ela já teria tomado a ordenação. Da mesma forma, elas não poderiam fazer retiros de chuvas se não houvesse um bhikshu perto. E o terceiro havia cerimônias pochadas, certo? E durante a pochada, os bhikshunis, as bhikshunis, elas não podiam fazer a cerimônia sem os bhikshus. Elas precisavam convidar um bhikshu da Sangha de bhikshus para ler o Sutra Pratimoksha e dar instruções. E o quarto ponto, a quarta regra, é que quando as bhikshunis elas preparavam a cerimônia para Varana, elas faziam perante a Sangha dupla, ou seja, tanto a Sangha de bhikshus como a de bhikshuni. E as bhikshunis também elas não eram permitidas de criticar os bhikshus. Elas não podiam denegrir os bhikshus. E a sexta diz que quando uma bhikshu ela está recebendo os votos, tomando a ordenação completa, ela deveria tomar de ambas as sanghas, das sanghas de bhikshus e de bhikshunis.
os bhikshus eles tomam somente da sanga de bhikshus, mas apenas as bhikshunis elas precisavam tomar de ambas as sangas. E em particular era preciso ter a permissão da sanga de bhikshus, porque a sanga principal é a sanga masculina. Então elas precisam pedir a permissão da sanga de bhikshus, da sanga masculina, para tomar a ordenação completa. E o 7º ponto é que não é permitido a admoestação dos bhikshus por quedas. Elas não podem falar que um bhikshu teve tal e tal queda. E se a bhikshuni ela comete uma queda, ela deve passar por uma penitência perante ambas as sangas. Então, resumidamente, esses são os 8 dharmas pesados. E algumas pessoas chamam os 8 dharmas de respeito, mas em todo caso... Esses são os 8 preceitos. E, no geral, nas tradições Vabhajavada e Sarvastivada, se diz que os 8 dharmas pesados, ou dharmas de respeito, foram elaborados pelo Buda, e eles também são ditos como sendo preceitos fundamentais para toda a Sangha. E no Vinaya Mahasangika é dito que as bhikshunis devem manter os 8 dharmas pesados ou de respeito, mas que eles não são realmente preceitos. E, posteriormente, o grande mestre chinês Yishun e muitas escolas budistas chinesas, elas estudaram o texto que o Yishun escreveu. Então, os textos que ele escreveu, eles são usados como o currículo principal das escolas chinesas budistas. E ele escreveu que os 8 dharmas pesados, ele tem dúvidas que esses 8 dharmas pesados eles foram realmente escritos pelo Buda. E a razão principal para isso é que, no geral, quando o Buda ele fez regras, ele baseia isso em algum incidente que ocorreu, algum evento específico. E devido a esse incidente, o Buda ele criava alguma regra, algum regulamento. É assim que todas as regras do Vinaya foram feitas. Porém, os 8 dharma pesados, eles não há nenhum incidente, nenhuma história particular para eles terem sido criados. Então, isso seria algo muito diferente da maneira como o Buda criava regularmente as regras. No entanto, essas regras, para os 8 dharmas pesados, elas provavelmente ocorreram durante a mesma época que o Buda estava vivo. E por que isso? Porque as mulheres, quando elas tomavam os votos, como elas queriam tomar os votos durante a vida do Buda, houve muitas disputas entre Mahakashyapa e Ananda. Então, é possível que elas tenham... Quando nós olhamos para isso, é possível que os 8 dharma pesados, eles tenham sido elaborados por bhikshus que detinham uma visão muito tradicionalista e muito rígida. Então, essa é a dúvida que o Yishun coloca. E é necessário contar essas histórias, porque se eu nunca conto essas histórias, fica um pouco chato às vezes. Então, eu preciso contar uma história agora, que está relacionada a essa questão. Há algumas histórias. Então, uma vez, quando o Buda ele estava no monastério, quando o Buda estava em Sharavasti, no monastério de Anathapindada, e também Mahakashyapa, que era um grande discípulo do Buda, ele também estava hospedado no monastério antigo de Sharavasti, chamado de Dirkol. E numa manhã ele vestiu seu manto, ele pegou sua tigela e ele foi esmolar comida em Sharavasti.
E conforme ele foi, havia um bhikshuni chamado Stulananda. Era uma bhikshuni que se comportava muito mal. Provavelmente ela, a bhikshuni que se comportava pior de todas. Ela também acordou de manhã, colocou suas vestes, pegou sua tigela de esmola e foi esmolar comida. E saiu por volta do mesmo momento. Então, Mahakashyapa foi esmolar, Stulananda também. E quando a Stulananda ela viu Mahakashyapa, ela não gostou nada disso. Eu não sei exatamente a razão, mas ela não gostou disso. No momento que ela viu Mahakashyapa, ela pensou, esse é um tolo. Ele é um idiota, aquele idiota está ali. Eu vou fazer algo que ele não vai gostar, eu vou chatear ele. Eu vou fazer algo para atrapalhá-lo. Ela pensou isso. E ela viu a casa onde Mahakashyapa estava indo. Então ela foi correndo até lá e ela chegou antes dele naquela casa. Então ela chegou nessa casa, ela sentou em frente à porta. Na verdade, ela se escondeu dentro da porta, provavelmente os donos da casa não estavam naquele momento. Então ela se escondeu na porta, o Mahakashyapa chegou, bateu na porta. Naquela época não havia campainha, então você tinha que bater na porta, algo assim. E pedir algo como, por favor, me dê comida. E naquela época a Stulananda estava sentada dentro da porta e ela fingindo ser o dono da casa. E ela disse, ó, nobre, agora não há comida aqui, vai embora, vai embora. Então Mahakashyapa ouviu isso e isso provavelmente é muito difícil de ouvir. Então ele foi para outra casa, e quando ele estava em outra casa, então a Stulananda novamente foi para esse lugar, foi correndo e chegou antes do Mahakashyapa. E também se escondeu novamente dentro. E o Mahakashyapa chegou lá e novamente ela fez a mesma coisa. E disse, oh, nós não temos nenhuma comida, você deve ir embora. E o Mahakashyapa, ele não conseguiu nenhuma comida. Ele foi indo em diversas casas e o mesmo aconteceu. E no final, o Mahakashyapa, primeiro ele não pensou em nada. Então, quando ele viu que eram, não uma, duas, mas muitas casas, que todo lugar que ele estava indo, todo mundo falava que não havia comida, isso estava estranho. Então, o Mahakashyapa, ele era um arhat, certo? Ele tinha clarividência. E não é que ele tinha o tempo todo clarividência. Então, ele tinha que fazer um pouco de meditação. E só então surgia essa clarividência. E enquanto ele estava em meditação, samadhi, ele viu, então é Stulananda que está fazendo isso. E quando ele viu isso, o Mahakashyapa, ele foi até Stulananda e disse, e naqueles dias, como hoje nós dizemos irmã, naquela época também chamavam os bhikshunis de irmã. Irmã Stulananda, isso não é sua culpa, não se preocupe, isso é compreensível. A pessoa que criou todos esses problemas é o Ananda. E a razão para isso é porque o Ananda é aquele que convenceu o Buda a ordenar todas essas mulheres. Então é culpa dele. Então todas essas faltas são do Ananda, não são suas. Se o Ananda não permitisse que você se tornasse que você tomasse os votos, então você não teria feito nada. Então é isso que ele diz. Então, devido a essa história, quando o Buda ouviu isso, a regra que ele fez é que as bhikshunis, elas não devem esmolar comida onde os bhikshus estão indo. Então, houve essa nova regra.
Então, é isso que Mahakashyapa estava falando, que não era culpa da Bhikshuni, era culpa, toda a culpa era do Ananda, por permitir que as mulheres se tornassem ordenadas. Então, a situação que acontece agora entre nós é por causa dele, é isso que o Mahakashyapa falou. E também houve um outro momento que a Stulananda, ela também tinha alguns alunos. E ela estava sentada ensinando os discípulos, ensinando Dharma para eles. Então, quando ela viu de novo o Mahakashyapa passando, e ela vê o Mahakashyapa, no momento em que ela vê, então todos os discípulos eles se levantam. Todos os outros bhikshunis elas se levantaram, porque o Mahakashyapa estava vindo. Mas a Stulananda ela não levantou a traseira dela nem 1 centímetro. Ela apenas ficou sentada ali. E todos os seguidores, eles acharam muito estranho, porque o Mahakashyapa, ele era como digno de adoração por deuses e humanos. E quando você vê alguém assim, é necessário levantar. E você nem se mexeu do seu assento, isso não é bom, é isso que eles disseram. Então a Bhikshuni Stulananda disse: Mahakashyapa, ele não é um bom budista. Na verdade, primeiro ele era um hindu. E aí, então, depois ele tomou a ordenação. Ele é só um completo idiota. E eu vim do clã Shakya, eu memorizei os 3 cestos de ensinamentos. Então, quando eu vejo ele, por que eu deveria me levantar? E o Buda também ouviu esse incidente. A regra que ele fez é que quando a Bhikshuni vê um Bhikshu, ela precisa se levantar. Não é correto que uma Bhikshuni não se levante quando ela vê um Bhikshu. E é uma outra história também. Há muitas histórias a respeito disso, mas agora essa é a última. Então, um dia o Mahakashyapa estava ainda em Shravasti e ele vestiu seu manto e foi esmolar comida. E todos os rios eles já estavam muito cheios, ele não conseguiu cruzar o rio. Então, quando ele estava cruzando por uma ponte, conforme ele cruzava, então a Stulananda apareceu. E a Stulananda disse novamente: olha, aquele idiota, eu vou fazer algo para fazê-lo infeliz. Então ela correu, chegou até lá, chegou na ponte primeiro, e ela então ficou balançando a ponte. Essa é como uma daquelas pontes que está sendo segurada por cordas. Então, não é como uma ponte estável de cimento. Então, ela ficou balançando a ponte e até o Mahakashyapa cair no rio, molhar suas vestes. E toda a sua comida ficou flutuando na água, tudo estava na água. Então, o Mahakashyapa passou por dificuldades, mas ele não ficou nervoso com ela, porque ele era um ser nobre. E ele disse para Stulananda: irmã, isso também não é sua culpa. Tudo isso, a pessoa que é responsável por todos esses problemas é o Ananda. O Ananda, ele quis que as mulheres tomassem ordenação, que tomassem a ordenação completa. E é só por isso que esse incidente aconteceu. Se o Ananda não tivesse convencido o Buda das mulheres tomarem a ordenação completa, isso não teria acontecido. E quando o Buda ouviu isso, ele fez uma nova regra. E a regra era: as bhikshunis, elas não são permitidas de cruzar uma ponte ao mesmo tempo que um bhikshu. E há histórias ainda piores que essas. Essas parecem ruins, mas há histórias ainda muito piores.
E se nós falamos, havia um fosso cheio de excrementos humanos e Mahakashyapa foi jogado num lugar assim. Então, há esse tipo de história também. E a Bhikshuni, eu não sei porque a Bhikshuni Stulananda não gostava do Mahakashyapa, mas as Bhikshunis nessa época, elas olhavam de uma forma ruim para o Mahakashyapa. E sempre ele falava que a pessoa responsável por isso era o Ananda. E após o Buda falecer, no primeiro conselho, o Mahakashyapa, ele expulsou a Stulananda da Assembleia. Ele expulsou Ananda do conselho e ele dizia que por ele ter convencido o Buda a permitir que as mulheres tomassem ordenação, então ele diminuiu o tempo dos ensinamentos do Buda em 500 anos. Então é isso que o mestre chinês diz, Yu Shun. Ele diz que esses dois diferentes debates ou situações com Mahakashyapa e Ananda. Então, provavelmente, os 8 dharmas pesados, ele provavelmente foi feito com uma requisição dos bhikshus mais tradicionais, mais rígidos. E agora eu gostaria de falar a respeito do desenvolvimento das regras do Vinaya. Então, falando um pouco do desenvolvimento da Sangha, alguns estudiosos japoneses, eles falam do Sutra da Rede Brahma. E provavelmente é uma seção dos 4 agamas. Isso não está traduzido no tibetano. Provavelmente os 4 agamas, eles são escrituras do budismo original. Ele está traduzido para o chinês. E há uma versão Sarvastivada. E também está em Pali, mas não temos essa versão no tibetano. Mas há diversas seções que foram traduzidas, porém, o texto, os 4 agamas completo nunca foi traduzido para o tibetano. E é um texto, o Sutra dos Resultados do Caminho Espiritual, que é uma seção dos 4 agamas, e é semelhante em conteúdo. Também o Sutra dos Resultados do Monasticismo, que também faz parte dos 4 agamas. E também o Sutra da Rede Brahma, de Brahma. Mas se quando nós combinarmos todos eles juntos, então eles são chamados o Agama da Nobre Disciplina. Então esse é o nome que é dado nesse sutra. E quando nós falamos de disciplina no sânscrito, isso é Shila. E a palavra Shila, ela significa como natureza, caráter, habituação, prática e assim por diante. É isso que deveria ser compreendido como o sentido de Shila. Isso contém o significado de desenvolver bons hábitos e mudar os maus hábitos, transformá-los em bons hábitos. Transformar a não virtude em virtude. Então, aperfeiçoar a disciplina significa que você está abrindo mão de todos os comportamentos que violam a disciplina. Você desiste de tudo que contraria a disciplina. E se você é capaz de fazer isso, então você alcançou a perfeição da disciplina. E disciplina não é algo que deve ser entendido como alguém te mandando, você deve fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não é assim que nós devemos entender. Disciplina deveria ser compreendido, Shila deveria ser compreendido que você mesmo, você traz a sua própria vontade. Eu irei fazer isso, eu não farei aquilo, eu vou fazer dessa forma. Então é assim que ocorre. É como uma esperança, uma expectativa que você mesmo está desenvolvendo em si. Então essa expectativa, essa esperança de desenvolver algo em si mesmo.
E nós falamos em termos de menor, média, maior disciplina. E menor disciplina é desistir de tirar vidas, tirar o que não é dado, conduta incorreta, mentir. E a razão para ser chamada de disciplina menor é que ela também está de acordo com a disciplina não budista, por isso ela é considerada como uma disciplina menor. E agora essas 4 disciplinas e 4 quedas incluídas no Vinaya, elas são as mesmas. E o que isso mostra é que o Vinaya ele foi criado em harmonia com as práticas e disciplinas dos monásticos errantes da época do Buda. Não é apenas algo que o Buda inventou. Isso também é algo que existe para os não budistas. Então, não tomar a vida, não roubar, etc. No geral, isso estava presente em todas as tradições indianas das pessoas que praticavam meditação. Então, basicamente, quando nós falamos em Shila, ou disciplina, isso é algo que você deve desenvolver em si mesmo. E usar o seu próprio entusiasmo para isso. Não é algo que alguém vai te mandar fazer. Então, ao menos que você realmente queira mudar, você não irá mudar. É necessário você desenvolver entusiasmo em si mesmo e então praticar. E da mesma forma, é necessário tomar uma decisão clara de praticar o Dharma. Se você não tem uma decisão clara, então você não será capaz de manter a sua disciplina. Então, nós temos que ter essa decisão clara para praticar o Dharma. Do contrário, não somos capazes de fazer isso. Então, há a disciplina dos monásticos e há a disciplina dos chefes de família. Os votos mantidos por ambos são diferentes. Então, disciplina é basicamente esteja se referindo a administrar a comunidade da Sangha ou viver na Sangha ou manter as regras do Vinaya. Todos esses pontos são considerados como sendo disciplina. Então, disciplina é como eu disse antes, e além disso, ao Vinaya, que é um conjunto de regras sobre como os monásticos administram a Sangha, vivem comunitariamente, mantêm as regras da comunidade. Então, são diversas regras de condutas e regulações. Então, o Vinaya, primariamente, é algo para os monásticos manterem. São uma série de regras e procedimentos para os monásticos. E há 250 ou mais regras. Nós dizemos que são 252 regras na nossa tradição Mula Sarvastivada, enquanto em outros Vinayas há números diferentes. Então, há cerca de 250 regras ou mais. E a mais importante são as 4 quedas. E se você quebra, se você comete essas quedas, então você é expulso da Sangha. E há 13, em seguida há 13 também piores. Então, hoje, na verdade, eu iria falar um pouco dos preceitos de prática moksha, mas não temos tempo suficiente. E eu também estou um pouco cansado, então é melhor não falar a respeito disso hoje. Porém, eu tenho um anúncio que eu gostaria de fazer. E o anúncio aqui no dia 12 de agosto, no próximo 12 de agosto, algumas vezes eu não consigo lembrar qual dia ou mês que é. Mas, em todo caso,
Então, no 12 de agosto, é o aniversário do Parinirvana do Senhor do Gampopa. Então, nesse dia, não haverá ensinamento. Mas, no lugar disso, nós teremos a Guru Sadhana de Gampopa. E há muitas sadhanas diferentes. Ao rápido caminho e assim por diante. E o texto que nós iremos usar, que é mais apropriado, é um texto pelo primeiro Dabsan Demparabje. Então, ele teve como uma visão pura. E é dito que ele era uma emanação de Gampopa. E ele teve uma visão de Gampopa e então escreveu essa Sadhana Guru baseada nessa visão. E então, o Jangon Kontru Lodrotaye compilou e escreveu essa Guru Sadhana de Gampopa. E então, para o Gana Chakra, nós usaremos o texto escrito pelo quinto Karma Chakmer. Do contrário, se nós fazemos o rápido caminho do Guru Yoga de Gampopa, então esse rápido caminho, a Sadhana Guru foi escondida pelo Gampopa e foi descoberta pelo Terton de Asa Enigma. E há muitas edições nisso, mas a mais conhecida é aquela feita pelo 15º Karmapa, mas que é muito longa. Então, eu acredito que nós não podemos fazer essa. E da mesma forma, uma outra coisa que está ocorrendo também ao mesmo tempo é que o Karmapa Ranjung Dorje, ele faleceu no 16º dia do calendário tibetano. E então, na lua cheia, o seu rosto apareceu na lua cheia, se diz isso. Então, foi visto o rosto do Karmapa na lua. E isso foi no mesmo dia. Então, o que eu pensei é que se o tempo estiver bom, os monastérios todos, se eles têm um local para oferenda de lâmpadas, eles deveriam oferecer 100 lâmpadas, 100 lamparinas e assim por diante. Se você tem uma oferenda de lamparina, você faz nesse local. Mas se você fechado, não importa muito, mas se você fizer lá fora, é preciso que o tempo esteja bom. E da mesma forma, quando a lua estiver subindo, então vocês deveriam tocar música no teto do monastério. Há uma música em particular que é necessário tocar, chamada Dawa Yapse. E basicamente, qualquer tipo de música que vocês tocarem está bem. E ao mesmo tempo, vocês também deveriam recitar os 3 textos curtos de Irandun Dorje. Isso está primariamente relacionado a esse dia. Eu acredito que seria bom recitar os 3. Então, nesse dia, no dia 12 de agosto, não haverá um ensinamento. Mas eu gostaria de falar um pouco a respeito da vida de Gampopa e do terceiro Karmapa Ranjung Dorje. E, particularmente, eu falarei dos feitos das atividades do Karmapa. E como o seu rosto foi visto na lua neste dia. Então, eu gostaria que todos vocês tomassem nota disso. Agora nós iremos recitar as preces finais.